Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o processo de soldagem MIG e MAG, certo? O processo MIG e MAG, ele entra numa tradução literal, ele seria Metal Inert Gas ou Metal Active Gas. Então, o que vai mudar desse processo para o processo de eletrodo revestido são alguns detalhes bastante importantes. O primeiro, o eletrodo, o consumível, ele vai ser um eletrodo nu, certo? Ou seja, ele não vai possuir nenhum tipo de revestimento, tá? Que como o eletrodo revestido tinha, que é responsável por gerar aquela escória que ia proteger o metal de solda, né? Nesse caso aqui, quem vai proteger, quem vai fazer essa função de proteção é um gás inerte ou uma mistura de gases que vai ser ativo, certo? Mas ela vai ser uma mistura pré-definida para melhorar a qualidade daquela solda, certo? Então, e tem mais um detalhe, ele é um processo que é semiautomático. Então, o que vai acontecer é que o eletrodo ele é uma vareta, certo? Que ele fica num carretel que é alimentado por um motor de forma contínua. Então a gente seta a velocidade dessa alimentação, certo? Desse eletrodo aqui. E aí vai ter um motor, né? E tem alguns tipos de motor que a gente vai falar um pouquinho para frente, que vão alimentar isso aqui de forma contínua. O arco vai abrir da mesma forma e aí tem concentricamente tem um tubo, né, que passa ali por fora e é onde vaza esse gás que acaba protegendo, né, o metal de solda do ambiente. Por que a gente sempre tem que proteger o metal de solda do ambiente? Porque a gente tem que proteger ele especialmente do oxigênio que nós temos no ar. Tá? Então, em temperaturas altas, conforme o que acontece aqui, né? Então a gente tem metal líquido, então se a gente estiver falando de aço, a gente vai estar na casa dos 2.000, 2.500 graus. Esse aço ele oxida de forma muito intensa e muito rápida na presença do oxigênio do ambiente. Então a gente precisa proteger ele, certo? E no processo MIG-MAG nós protegemos com um gás, certo? Normalmente gás inerte, argônio ou hélio, né? E aí depois a gente tem algumas outras combinações. Quais são algumas características, né, vantagens desse processo? Então, ele usa uma fonte plana, diferente do eletrodo revestido. Então, no eletrodo revestido a gente usava uma fonte tombante. Por quê? Porque a gente não conseguia garantir esse comprimento aqui do arco. Aqui, como a alimentação ela é contínua, feita por um motor, o comprimento desse arco aqui vai ser sempre o mesmo. E a gente pode usar uma fonte plana que a gente vai ter um controle mais apurado da tensão, certo? Ele não produz praticamente nada de escória, porque o eletrodo ele não tem nenhum tipo de revestimento, então não tem nenhum material fusível ali que vai formar uma escória e tal. Por que a gente fala que produz pouquíssima, né, e não nenhuma escória? Tem uma pequena diferença, né, nessa afirmação. Porque às vezes a gente tem a superfície do metal que nós vamos soldar com alguma sujidade ou com algum óxido que quando a gente executar essa solda, essa sujidade, esses óxidos, eles vão interagir com esse metal líquido e aí quando esse metal líquido solidificar, esse cara vai se transformar numa escória e vai ficar ali em cima, certo? Mas normalmente, assim, é pouquíssimo mesmo. Inclusive, a gente pode fazer passe sucessivo, a outra vantagem, né? Então, a gente terminou de fazer um passe de soldagem com uma MIG, a gente pode vir e fazer outro passe em cima sem limpar. Então, isso melhora o fator de operação do soldador, né? Então, ele não tem que ficar limpando, martelando, trocando eletrodo, né? Então, isso aumenta a rapidez com que ele faz esses vários passes, né? Então isso é uma vantagem bem interessante. Normalmente o conteúdo de hidrogênio depositado é bem baixo, então isso sempre vai estar sempre vai estar relacionado com a umidade. Então a gente precisa garantir que a gente tenha tudo seco, né? Se estiver seco, vai depositar com baixíssimo hidrogênio, que é ótimo.
tem uma dificuldade, uma desvantagem nesse processo, que é o seguinte, ele é sensível a ventos laterais. Por quê? Porque a proteção é feita por um gás. Então, se vier um vento batendo na lateral, vai empurrar esse gás, né? vai deslocar esse gás de proteção para fora da zona, né, que a gente está soldando. E aí a zona que a gente está soldando vai ficar desprotegida. Então é um problema, né, uma dificuldade, um cuidado que nós precisamos ter quando a gente vai fazer uma solda de campo. Né? Então, normalmente, a solda de campo a gente está bem mais exposto a essa variável, né? A gente não tem controle sobre o vento, então a gente precisa tomar cuidado ou criar estratégias para minimizar esses efeitos, né? Então, colocar tapume em volta do local onde a gente vai soldar, né? Então, até tem uma história de um pessoal que fazia pesquisa com soldagem no lugar que eu estudei. Eles fizeram uma série de soldagens que estava dando errado, não sabiam porquê e tudo mais. E aí chegou um determinado momento que eles descobriram que a porta do pavilhão, quando eles deixavam a porta daquele pavilhão aberta, tinha uma corrente de ar um pouquinho mais forte e acabava atrapalhando esse tipo de soldagem, certo? Uma soldagem de bastante precisão, era uma solda MIG, mas para ver como esse fator ele pode ser comprometedor se não souber ser avaliado de forma adequada, certo? Ele é mais fácil de operar, então ele exige menos treinamento do soldador. Então, enquanto que o eletrodo revestido a gente precisa ter toda uma técnica de tecimento, de abertura de arco, né? É tudo muito mais manual, então exige muito da habilidade do soldador. Nesse processo, no MIG-MAG, a gente tem uma parte do processo automatizada, certo? Então a gente tem uma tocha com um gatilho, a gente aperta aquele gatilho, quando apertar o gatilho, o arco vai abrir, certo? Então facilita bastante nesse ponto. Então exige menos treinamento dos soldadores. Então isso é ótimo. Ele é indicado, né, para soldar aí chapas de 0,5 mm até 15 mm e ele tem a mesma limitação do eletrodo revestido, que é não poder soldar materiais com baixo ponto de fusão. Então, as fontes de potência, normalmente a gente acaba utilizando corrente contínua, eletrodo positivo, certo? Então ele vai ter uma penetração maior, mas especialmente porque o eletrodo negativo ele tem problemas de estabilidade do arco. Então o arco acaba ficando mais instável, a gente acaba não usando ele tanto, certo? A abertura do arco ela é feita de forma muito mais simples, então normalmente os gatilhos, né, então é uma pistola, esses gatilhos eles têm normalmente dois estágios. Então o primeiro estágio ele libera o gás, o segundo estágio ele energiza o eletrodo e faz ele avançar. Então o que é muito comum a gente aciona o primeiro estágio, certo? Mira onde a gente vai abrir o arco, para quê? Para a gente já garantir que toda aquela região ali está protegida com aquele gás. E depois a gente vai para o segundo estágio, que é onde o eletrodo vai avançar, atingir a peça, abrir o arco e a gente começar a nossa solda, certo? Então, basicamente é isso, extremamente simples, bem mais simples que o eletrodo revestido, por exemplo. O modo de alimentação dos eletrodos, existem três tipos, aqui está marcado dois, mas são três: o tipo empurra, o tipo puxa e o tipo empurra e puxa. Tá? O tipo empurra, ele vai, são dois rolos, né? O motor alimenta esses rolos, ele vai empurrar, né? Então o arame vai estar aqui, vai ter dois rolos aqui, ele vai empurrar esse eletrodo, né, lá para nossa tocha e a gente vai fazer a nossa solda. Qual que é uma dificuldade desse cara? Ele é bastante sensível a variações da rede, então normalmente o motor é elétrico, então se a rede variar muita tensão, o motor acaba variando também, né, a velocidade de alimentação, então não garante perfeitamente essa velocidade totalmente constante em função da rede. Se a rede for boa, não tem problema. E o outro problema é que às vezes acontece o amassamento, a massa, o eletrodo, se o eletrodo for de baixa resistência, então alumínio, né? Então que ele é mais deformável, né, do que o aço em geral, mais mole.
Então acaba que às vezes ele amassa, ele chega achatado na hora do cara fazer a solda lá na ponta do eletrodo. Isso aí acaba mudando um pouco a geometria do arco, acaba mudando a estabilidade do arco, muda um pouco a penetração, então torna o processo um pouco mais difícil, certo? Tipo, puxa, é como se a gente colocasse um motor grudado na tocha onde o cara vai operar, certo? Qual que é a vantagem? Ele traciona o eletrodo em vez de empurrar, então a gente consegue garantir melhor a questão da velocidade. O problema é que ele aumenta o peso, né, do soldador, porque a gente vai ter uma estrutura maior que o soldador vai ter que segurar na mão dele. Então isso acaba, né, dificultando a questão de manuseio por muito tempo, né? E aí tem um terceiro tipo, que é o tipo empurra e puxa, que é uma combinação desses dois, é simplesmente os dois sistemas no mesmo local, no mesmo equipamento, e aí a gente acaba tendo a melhor, né, combinação possível, só que a gente tem um custo maior. São dois sistemas dentro de uma máquina só. Então vamos falar um pouquinho sobre os gases. Então a gente tem dois tipos de gases, os gases inertes e os gases ativos, né? Então os gases eles têm um papel extremamente importante na solda MIG e MAG, certo? Por quê? Eles não servem só para fazer a proteção do metal de solda. Na verdade, eles têm esse objetivo, mas eles causam influência, né? Eles influenciam muitos outros aspectos. Então, eles influenciam na estabilidade do arco, na penetração, na distribuição de calor, certo? Então, na quantidade de salpico que vai ter, que é espirrar metal para todos os lados. Então, é uma série de questões que eles acabam influenciando que a gente precisa conversar um pouquinho. Então, os gases inertes, os dois mais usados, basicamente são argônio e hélio. Tá? No Brasil, a gente não usa hélio. Por quê? Porque ele é muito caro. Especialmente por isso. Tá? Tem alguns outros fatores, mas é porque ele é muito caro. Então, o argônio é mais barato, a gente compra argônio. Tá? O argônio ele tem um potencial de ionização menor, ou seja, a gente precisa gastar menos energia para ionizar ele. Tá? A gente precisa ter ele ionizado para a gente conseguir abrir o arco, né? Então, que a gente conversou lá nos primeiros vídeos. Então, a gente tem um potencial menor, a gente abre o arco mais fácil. Né? Então, isso aí é legal, é bom. O argônio, mas, no entanto, né, ele tem um outro detalhe que é o seguinte, ele tem uma condutividade térmica menor do que o hélio. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o calor produzido em um determinado ponto, ele tende a ficar concentrado naquele ponto. Ele não vai ter uma tendência de distribuir tanto o calor, né? Então, traduzindo isso para a nossa solda, exatamente no ponto onde o arco está aberto, né, que é lá na ponta do eletrodo, o calor vai ficar todo concentrado ali. As regiões adjacentes elas não vão estar tão quentes, elas vão estar bem mais frias. Então a gente gera um arco com uma penetração de soldagem na ponta, né, ali bem no meio, maior. Enquanto que o hélio, né, a gente tem uma distribuição dessa penetração mais homogênea, tá? E aí é uma questão de característica, certo? Não é porque é melhor, porque é pior, é porque é assim, né? É assim que funciona. Então é uma diferença, né? É uma consequência dessa diferença de condutividade térmica deles, tá? Tem mais um detalhe interessante sobre o argônio e o hélio, é o seguinte, o argônio ele é 10 vezes mais denso que o hélio, né? Então ele é um gás pesado. E além disso, ele é mais denso que o nosso ar atmosférico. Por que isso é importante? Pelo seguinte, quando a gente está soprando argônio, né, numa peça, o que acontece? Como ele é mais denso que o ar, ele tende a se espalhar pelo chão, né, pela parte inferior do ambiente. Então, quanto mais argônio a gente vai largando, a tendência é que o argônio ele fique se espalhando por ali. Então, ele vai fazendo até uma manutenção daquela região ali com gás inerte, certo? Isso é ótimo. O hélio não. O hélio ele pesa menos que o ar. Então, ele sobe. Qual que é o problema de ele subir? O problema dele subir é que quem é que está em cima? O soldador.
né? Então ele pode diminuir a quantidade de oxigênio disponível para o soldador. E aí, se a gente estiver falando de uma soldagem em local confinado, né, num local de baixa circulação de ar e de baixo volume de ar, né, então o cara está dentro de um tubo fechado soldando, coisa mais comum, né, de acontecer. Se tiver o hélio, esse cara vai estar soldando e o gás vai estar subindo. Então ele vai começar a respirar hélio, certo? Não é tóxico, mas ele não respira oxigênio, então ele começa a asfixiar, certo? Então é uma coisa bem importante, um detalhe bem que a gente precisa cuidar bastante, tá? E além disso, a gente precisa gastar uma vazão muito maior de hélio, porque ele é menos denso e tal. Então a gente precisa gastar muito mais hélio para ter uma proteção equivalente, certo? Ao argônio. Então são alguns detalhezinhos, né, que esses dois caras possuem. A gente ainda tem um gás neutro, gases redutores e gases oxidantes. Todos esses caras aí, eles entram na categoria, né, de gases ativos, tá? Gás neutro, ele, normalmente os gases diatômicos, eles têm alto rendimento energético, eles têm um poder de rendimento energético maior. Então a gente faz o quê? A gente coloca esse gás aí para melhorar a eficiência energética. O negócio esquenta mais, funde mais eletrodo, a gente aumenta o nosso desempenho, tá? O caso disso é o nitrogênio. Qual que é o problema do nitrogênio? Ele esquenta, né, vai estar lá 2.000, 3.000 graus, ele vai reagir com outros gases e ele produz, né, fumos tóxicos. Então, o que sobe para o soldador respirar, aquela fumaça, é tóxica. Então, a gente precisa ter cuidado com o uso desses gases, ou então com a proteção, né, do soldador, colocar uma máscara e tal, para ele não ficar respirando esses fumos tóxicos, tá? Gases redutores, a gente tem o hidrogênio, tá? É bem complicado falar do hidrogênio, porque o hidrogênio o cara é responsável pelas trincas induzidas por hidrogênio em aços, tá? Então, a gente tem esse problema recorrente em relação ao hidrogênio. Mas, se o metal ele não é suscetível a esse tipo de defeito, né, então nem todos os aços são suscetíveis a esse tipo de defeito, nem todos os materiais são suscetíveis a esse tipo de defeito, a gente pode usar ele para também aumentar a eficiência energética. Ele tem uma alta condutividade térmica, então ele vai fazer esquentar mais, ele vai distribuir melhor o calor, certo? Então ele tem essa alternativa aí. Mas, né, em geral, ele não é muito utilizado. Essa aqui é a verdade. Tá? A questão dessa... E ele é inflamável, então armazenar esse cara é complicado, então não é uma coisa extremamente simples, tá? E aí, por fim, a gente tem os gases oxidantes. Então, até comentar, solda de aços, a gente sempre usa solda MAG, tá? A gente usa combinações de argônio com oxigênio e CO2. Tá? E aí mais uma proporção de oxigênio e CO2. Por quê? Porque no aço, o oxigênio e CO2, ele torna o arco mais estável, ele reduz a quantidade de salpico, ele aumenta a fluidez da poça de fusão. Então, ele aumentar a fluidez da poça de fusão faz o quê? O negócio distribui melhor, ele molha melhor, certo? Aquela região que está sendo soldada. Então, não fica tudo aglutinado, aquele metal líquido, tá? E ele promove um grande número de pontos catódicos na ponta do arame. Então, isso está relacionado com a estabilidade do arco. Então, vários pontos catódicos significa o quê? Vários pontos que o arco está iniciando, certo? Então, por isso, ele acaba melhorando bastante, né? A estabilidade do arco a gente acaba sempre usando esse tipo de combinação para soldar aços. Tá? Se a gente adicionar oxigênio, a gente ainda tem um aumento de penetração. Então, dependendo da situação, quando a gente quer ter mais penetração, a gente adiciona um pouquinho mais de oxigênio, ali até 9%, a gente observa esse efeito. Tá? E o CO2 a gente adiciona quando a gente quer aumentar a taxa de fusão do arame. A gente vai ganhar desempenho. Né? Quanto mais arame fundir, mais material a gente deposita e a gente ganha desempenho. E agora a gente ainda tem umas outras variáveis para conversar, né? Então, a vazão dos gases. A questão é importante, né? Mas a gente precisa gravar, né, na mente apenas
um fator extremamente importante, que tem que ser fluxo laminar, certo? Ou seja, vazão de gás, a velocidade de escoamento do gás, ela tem que ser baixa, certo? Então, velocidades de escoamento de fluidos altas geram o que? Fluxos turbulentos. Qual que é o problema do fluxo turbulento? Ele não é homogêneo, então ele tem uma trajetória totalmente aleatória. Então pode ser que no fluxo turbulento a gente tem regiões, ainda que a gente tenha muito gás, a gente tem região protegida e região não protegida, porque ele faz um trajeto que ele é aleatório, a gente não garante para que lado aquele gás está indo. O fluxo laminar, ele segue, né, uma linearidade. Então a gente precisa usar sempre fluxos laminares. Isso é uma outra questão, dependendo do local, da geometria, da solda, a gente vai precisar mudar o bocal, certo? Porque se a gente está fazendo uma solda de canto, né, então assim, uma solda em ângulo, se o bocal é muito largo, ele fica muito longe, certo, daquela região. Então a gente tem que colocar um bocal mais estreito para ele ficar mais perto da região de solda. E aí, quanto mais estreito esse bocal, a tendência é que a velocidade do fluido aumente. Se a velocidade do fluido aumenta, a gente está mais perto do fluxo turbulento. Então a gente precisa sempre tomar esse tipo de cuidado aí. Tem algumas continhas que a gente faz lá usando o número de Reynolds para a gente saber se a gente está no fluxo laminar ou no fluxo turbulento, certo? Então, basicamente é isso. Diâmetro do eletrodo. Isso daqui é bem sossegado. Então, quanto maior o diâmetro do eletrodo numa mesma corrente, menor é a penetração. Por quê? Bem simples, a densidade de corrente é menor. Então, a gente tem uma área maior com a mesma corrente, vai penetrar menos, tá? Então, é essencialmente isso. E o contrário também é válido, evidentemente. A gente sempre tenta usar os maiores valores, tanto de corrente quanto de tensão, porque a gente sempre quer ter a maior eficiência, a gente sempre quer ser o mais rápido possível, certo? Mas a gente não pode passar do ponto. Se a gente usa uma corrente muito alta, a gente produz salpico, ou a gente perfura a chapa. Então a gente tem que usar uma corrente alta, é de gastar muita energia também. Mas tem que ter um limite, certo? A mesma coisa a tensão do arco. Uma tensão muito alta causa porosidade, salpico, causa mordedura, certo? Um defeito bem lá na interface, né, na margem da solda, que é danoso, diminui a resistência mecânica daquela solda, certo? Velocidade de soldagem é a mesma coisa, que daí aqui nesse caso a gente tem que correlacionar a velocidade de avanço do arame com a velocidade de soldagem. Então, a velocidade de avanço do arame é a velocidade com que o arame avança, certo? Lá do rolo para a tocha, e a velocidade de soldagem é a velocidade com que a gente está passando o arame sobre a peça. Então, a gente precisa correlacionar essas duas coisas. A gente sempre visa a maior, né, possível, né, desde que seja isento de defeitos. Quanto mais rápido for essa soldagem, menor é a ZAC, que é a zona afetada pelo calor, ou o ZTA, que é a zona termicamente afetada, certo? Mesma coisa, as duas. Então, falando um pouquinho sobre a nomenclatura dos eletrodos. Então, é parecido com o eletrodo revestido, a gente tem um R aqui, ó, ER. O E, a gente já falou, né, eletrodo lá do eletrodo revestido. O R significa road, que é vareta, arame, né, de soldagem. E aí isso indica que a gente está numa solda MIG, certo? Depois a gente tem essa parte aqui, o XX vai falar sobre a resistência mecânica desse metal, certo? Depois a gente tem mais um sufixo aqui, que ele pode ser de três tipos, S, C ou T. Então, quando é eletrodo, quando é MIG-MAG, a gente tem um S de sólido, então um eletrodo nu, sólido. Ponto final. A gente mais para frente a gente fala sobre os outros, tubular, C, enfim. E depois a gente tem um tracinho e um sufixo que indica a composição química do arame ou da vareta, certo? Quais que são as vantagens aí para a gente passar a régua a fechar aí essa aula? Operação fácil, alta eficiência, alta taxa de deposição, a gente consegue soldar longos cordões sem interrupção,
a gente não tem fluxo de soldagem, a gente não tem escória, a gente ali comentou, revestimento com cobre, né? Então a gente coloca o arame, a gente compra esses cais em carretéis, normalmente eles são revestidos com uma fina camada de cobre para melhorar o contato elétrico e para dar uma protegida da corrosão, certo? Então a umidade do próprio ambiente ou outros gases que tenham no ambiente podem comprometer a integridade desse arame que está armazenado. A gente acaba colocando esse cobre por essas questões. E alto fator de ocupação do soldador. Por que é maior do que o eletrodo revestido? O eletrodo revestido, o soldador ele tem uma série de outras atividades que ele precisa fazer quando ele acaba o cordão, né? Então ele acabou o cordão, ele vai ter que trocar o eletrodo, ele tem que martelar o cordão de solda para soltar a escória, depois ele tem que escovar aquilo ali para tirar o resíduozinho de escória que tem, daí joga tudo isso aí para fora, pega outro eletrodo, põe na tocha e vai embora de novo. Aqui não, aqui o cara solda e sai soldando outro e outro e outro, ainda porque o carretel, a gente falou, carretel de 30 quilos, 40 quilos, então são metros mais metros de carretel que tem. Enquanto que o eletrodo revestido, eles são eletrodos de 450 milímetros, 45 centímetros, 30 centímetros, então rapidinho, um cordão de solda o cara mata o eletrodo, cordão nem muito longo, certo? Limitações. É mais caro, a gente precisa de gás, né? O equipamento é maior e tal. Requer proteção contra ventos, que é uma coisa que o eletrodo revestido não tem esse problema. Dificuldade de proteção do cordão de solda, então isso daí. A gente tem que cuidar com essa questão do gás e tudo mais. Então, e no eletrodo revestido é sempre mais sossegado, tá? E tem menor variedade de consumíveis, então a gente compra um carretel de 30 quilos, mas é um carretel de 30 quilos do mesmo material, né? Então tem esse detalhe. Mas por hoje é só.